Júlio Evola era panteísta, como podemos ver pelos seus livros, Cavalgar o Tigre e o Caminho do Sinádrio. Nas páginas 56 e 57 do livro Cavalgar o Tigre, lemos, abre aspas, a pele moral cai de um Deus que acabou como ópio do povo, ou como contrapartida da moralidade mesquinha que o mundo burguês substitui pela moral maior. Fecha aspas. E na página 58 do Cavalgar o Tigre, lemos, abre aspas, depois que a ideia de um Deus pessoal desaparece, Deus deixa de ser um problema, um objeto de crença ou uma necessidade da alma. Os termos crente, ateu ou livre-pensador parecem absurdos. Foi além de ambas as atitudes. Fecha aspas. E no livro, O Caminho do Sinádrio, lemos, abre aspas, nada e liberdade podem ser a causa da derrota interior, ou fornecer o incentivo para a manifestação de uma dimensão oculta e superior do ser. Neste último caso, novos desenvolvimentos internos ocorrem, como a transcendência tanto do teísmo quanto do ateísmo, pois o indivíduo passa a perceber que o único Deus que lhe está morto é o Deus humanizado da moralidade e da devoção, e não o Deus da metafísica e doutrinas internas tradicionais. Fecha aspas. Durante seu julgamento em 1951, Evola se referiu a si mesmo como um superfascista. Evola era protegido de Benito Mussolini e Roberto Farinati. Ele escreveu para os jornais fascistas, e o Popolo da Itália e o Regime Fascista, e para as revistas fascistas, La Difesa della Raza, e o Lavoro da Itália, Vita Nuova, Educazione Fascista e Crítica Fascista. Ele também colaborou com a escola de misticismo fascista, Sandro Itálico Mussolini. Evola pediu que o fascismo rompesse com a Igreja Católica em seu livro, Imperialismo Pagano, de 1928. Nesse livro ele declara sem meias palavras, a incompatibilidade da ética fascista com a religião católica. Farinati havia oferecido para Evola a possibilidade de preencher uma página especial a cada 2 semanas no seu jornal, E o Regime Fascista. No E o Regime Fascista, Evola publicou o artigo A Máscara e Face do Neoguelfismo, em 18 de maio, onde ele escreve, abre aspas, é um fato bem conhecido que há algum tempo estamos testemunhando na Itália um renascimento que alguns talvez chamariam de católico religioso, mas que, em nossa opinião, pode ser chamado de guelfo. Tal tendência é realmente suscetível a dúvidas consideráveis. Os elementos espirituais e cristãos fazem, de fato, uma tendência política que só os ingênuos podem deixar de perceber. O neoguelfismo tomou forma com um renascimento de tendências que se curvaram, mas nunca cederam e exercem um certo poder de amálgama sobre os elementos mais heterogêneos, simplesmente porque se acredita estupidamente que as ações do fascismo estão em baixa. Os neoguelfos falam de Cristo, de Roma, da universalidade romana, e assim por diante. Mas o cimento efetivo de sua frente comum é composto pelos seguintes elementos, não ouvirão nenhuma conversa sobre raça. Eles veem a luta antijudaica como um retrocesso ao obscurantismo. Eles nutrem sentimentos anti-alemães. Eles consideram o eixo um erro e consideram qualquer reaproximação com a Alemanha uma traição à tradição italiana. Dada a conhecida atitude de certo tipo de catolicismo, não é de admirar se por esses meios se realiza uma brilhante conversão estratégica em relação a elementos católicos militantes. No entanto, não é verdade que todos os neoguelfos estejam agindo de má fé. Há alguns que acreditam sinceramente na oportunidade e na utilidade de criar álibis para si mesmos, antes que seja tarde demais, para garantir autonomia à Itália e libertá-la de responsabilidades perigosas. E em manobras como essa, que na Alemanha seria absolutamente inconcebível, eles descobrem que só podem ter mão livre adotando o malfadado equívoco tradicionalista, do qual mesmo certos aspectos das ideologias predominantes não estão imunes. É o eterno refrão de que romanidade e Igreja Católica, italianidade e catolicismo, são a mesma coisa. Ainda recentemente, não ouvimos uma autoridade como Bottai afirmar no Novo Ocidente que o povo italiano é o povo naturalmente católico, e que um italiano é sempre atingido quando um golpe é desferido contra a Igreja. Agora, por mais verdadeiro que seja que o catolicismo é a religião do Estado italiano, é igualmente verdade que essas equações simplificadas nem sempre são válidas. Universalista e plástico em alto grau, e passível de qualquer adaptação, o catolicismo pode assumir significados muito diferentes, conforme as forças políticas e dominantes. Para repetir a frase de Bottai, se de fato um italiano fosse atingido cada vez que um golpe fosse desferido contra a Igreja, também deveria ser verdade que a Igreja deveria sentir o impacto sempre que um golpe fosse desferido contra a Itália ou contra um italiano. Mas isso, como é abundantemente provado por aquela propaganda inimiga que os órgãos responsáveis na cidade do Vaticano não se deram ao trabalho de negar, não é o caso. Hoje, como nunca antes, qualquer universalismo está fora de lugar, e de fato, qualquer força religiosa, qualquer que seja, só é admissível na medida em que se compõe organicamente de elementos que confirmam e fortalecem nossa luta e que lhe dão uma justificativa mais elevada. Como o próprio Duce disse, se um fascista e um católico podem existir ao mesmo tempo, é o termo fascista que na prática deve ser o mais em evidência e deve estabelecer o padrão para aqueles elementos do catolicismo que podem ser aceitos e assimilados no plano ético e político. Isso deve ser assim, porque alguma discriminação é necessária. Seria de fato uma ignorância da história não reconhecer que dentro da latitude da doutrina católica há espaço para todo tipo de sistema político, incluindo até mesmo um comunismo branco, como, de fato, os jesuítas uma vez tentaram colocar em prática em uma pequena comunidade criada por eles na América.
E se o catolicismo nutre certas preferências, elas não estão na direção das ideias e mística de um Estado verdadeiramente totalitário, de onde, de fato, ele descobriu subitamente em si mesmo os elementos de um tom crossiano, impaciente por qualquer demonstração de autoridade, seja na forma fascista ou na forma bolchevique, que eles absurdamente colocam no mesmo nível. Outra extravagância neoguelfo diz respeito a certas repercussões ideológicas sobre o tema da nova ordem. Aqui os resultados são às vezes positivamente cômicos, como pode ser visto pelo caso recente de um certo acadêmico. Ao ouvir tais pessoas falarem, ter-se-ia a impressão de que não é a Itália e a Alemanha, mas sim a própria Igreja, que está travando esta guerra, com o objetivo de criar uma nova ordem sob o padrão de Cristo, que neste contexto inclui apenas catolicismo. Mas como a Alemanha não é inteiramente católica, e como a atitude do regime alemão em relação a certos aspectos do catolicismo é bem conhecida, parece que só à Itália cabe a tarefa de realizar tal objetivo, um objetivo, incidentalmente, que a Igreja falhou. Arquivar mesmo nas condições mais favoráveis da Idade Média. E neste espírito vimos recentemente realizar uma conferência dedicada ao estudo de Cristo, na qual Cristo, que em tal ocasião provavelmente teria se comportado como fez uma vez no templo, foi trazido para dentro de tudo em lei, teorias sociais, economia e a nova ordem. Não parece preocupar o povo que tais manifestações possam ser igualmente realizadas na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, onde eles teriam, pelo menos nominalmente, a base mais sólida da perspectiva democrática. De fato, provavelmente ouviremos o professor Orestano repetir que a nova Europa deve ser constituída sob os auspícios daquele amor da raça humana em que toda diferença de raça, tradição e dignidade é notoriamente relegada a uma posição secundária, e onde, sob o signo do universalismo cristão romano, um judeu, um negro e um sub-homem russo devem se sentir nossos irmãos. Se os neoguelfos não tivessem, apesar de tudo, a base fundamental de um interesse político, na direção dita neutralizante e centrífuga, perceberiam o quanto tomaram o caminho errado do ponto de vista espiritual. Eles perceberiam que a maneira mais segura de comprometer definitivamente o que ainda pode ser salvo do catolicismo é precisamente persistir em envolvê-lo em preocupações semipolíticas e temporais. Só uma atitude intransigentemente ascética pode garantir a dignidade e o prestígio da Igreja. Não é adotando atitudes militantes que às vezes também infringem as esferas sociais e políticas, nem se entregando a tendências proselitistas ou apologéticas, nem jogando um jogo duplo, mas tornando-se completamente desvinculado, insistindo apenas no ponto de vista do ascetismo, de pura contemplação e de transcendência, para que a Igreja possa, talvez, dentro de determinados limites, tornar-se realmente uma vez mais uma força e assegurar-se uma autoridade inviolável. Fecha aspas. E na revista, La Difesa della Raza, Évola escreveu, abre aspas, portanto, o fascismo deve manter a coerência até o fim, a via gibelina que leva o Estado a subordinar os seus próprios bens, todos os outros interesses, em particular os da Igreja. O Estado não deve exceder os limites de uma tolerância genérica em relação à Igreja Católica, pelo contrário, deve assumir a responsabilidade de declarar-se pagão. Fecha aspas. Para Évola a verdadeira tradição é anticristã. De acordo com Évola, o cristianismo é o principal responsável pela queda do Império Romano e também é a religião dos fracos e escravos. Para ele o cristianismo era a junção do elemento profético e messiânico do semitismo, que substitui o caráter guerreiro da tradição nórdica por uma, abre aspas, avalanche confusa e agitada em direção ao sobrenatural. Fecha aspas. Se o cristianismo é, por um lado, uma revelação universal, isto é, para todos os homens, segundo ele, a verdadeira tradição é esotérica, isto é, reservada somente para os iniciados. Évola, após ser atraído pela filosofia de Friedrich Nietzsche, começou a se opor contra o cristianismo pelas suas referências às suas teorias do pecado e da redenção, do sacrifício divino, do amor fraterno, da igualdade e da graça. Em segundo lugar, desenvolveu uma intolerância contra o mundo burguês, que era para ele, abre aspas, uma moral mesquinha e um conformismo. Fecha aspas. Já na arte, Évola foi influenciado pelo futurismo de Filippo Tommaso Marinetti e Giovanni Papini, que defendiam uma desvaticanização da Itália. Inimigo lúcido do cristianismo, arbitrariamente assimilado ao judaísmo da diáspora, Évola durante a Segunda Guerra Mundial tentou doutrinar militantes iniciados no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E apesar de seu fascismo, Évola afirmava-se um iluminado denegridor e caluniador da nação italiana por seu catolicismo. Em seu livro Fascismo, ensaio de uma análise crítica do ponto de vista da direita em 1964, ele escreve, abre aspas, foi a raça italiana que agiu negativamente sobre o fascismo. Fecha aspas.